Bem-vindo. Então, terminamos mais ou menos neste ponto. O que há de diferente no haplogrupo R1b? R1b é aquele haplogrupo que domina, por exemplo, a Europa Ocidental, o mundo desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul. Então mostramos o movimento do haplogrupo R1A, que é, digamos, um haplogrupo um pouco mais antigo e é como um haplogrupo irmão. Ambos são descendentes do R1 que tem suas raízes na América do Norte. Então o R1A vem predominantemente por Nova Zembla, por cima do gelo, e R1B vem por cima do oceano, como o giro com as correntes. E pode pousar aqui ou pode pousar em qualquer lugar. Europa Ocidental, quero dizer Europa Ocidental e Mediterrâneo. Então ele se move ele vem aqui, Rio Op, o Yenisei, ele não fica aqui, nesta região de permafrost, região ártica da Sibéria. Ele tenta descer o mais rápido possível para as montanhas de Altai, que fica no topo da China, norte da China, e faz isso seguindo o rio Obi ou seguindo o rio Yenisei. Uma vez lá, quer ir para o sul do Cazaquistão, aqui ou sul do Cazaquistão. Quando está no sul do Cazaquistão, tenta chegar ao Vale do Indo, que é uma rota mais ou menos natural, porque você pode seguir o rio Indo ou o rio Ganges. Um percurso mais ou menos natural. É claro que do rio Indo fica bem perto desta parte da Índia, desta parte. Quando está lá, vai para o sul. Atenção que neste caso é um haplogrupo instável, um haplogrupo recente, é um híbrido. Então neste caminho, que não sei dizer quanto tempo leva, já sofre mutação, porque este é o haplogrupo R1A Z93. Quando está no sul do Cazaquistão, já é outro haplogrupo, é o R1A Z2125, quando chega no sul do Cazaquistão. Quando chega aos pés do Himalaia, e mais para sul ainda, já é este haplogrupo. Então pode-se dizer que é bastante instável em comparação com o haplogrupo ameríndio Q, que é muito estável. Este é o movimento que o haplogrupo faz. Vai mais longe, vai também para o extremo sul da Índia, vai para o Levante, Israel, para a Turquia ou para a Anatólia. Podem ver aqui, mas provavelmente vem da Beringia. Dá para ver na Coreia, China, então faz um movimento muito maior. Porque outro movimento do R1B era de Altai, das montanhas Altai, aqui mais ou menos para, vamos, diga, ao sul da Himalaia. Então de aqui para aqui. Enquanto que o Queen mantém o mesmo haplogrupo, é muito mais antigo. Dizem que tem cerca de 35 mil anos. Mas eu alego que pode ser milhões de anos. Eu vou mostrar depois. E eles nunca sofrem mutação. O haplogrupo do ameríndio não precisa sofrer mutação, porque a mutação não é necessariamente uma coisa boa. Leva também a instabilidade. Então a rota é nas Américas. Desse R1A indo para o sul. Mas esse raiz do Q, Queen,
M242 dos ameríndios fica também nas Américas. Na verdade, na América do Sul. Enquanto esse raiz fica na América do Norte, a raiz do R1 está na América do Norte. Provavelmente chegaremos lá em um minuto. Esta raiz está na floresta amazônica. Por isso, a entrada para Nova Zembla e as descidas pelas montanhas Altai, com cavernas como a caverna de Denusivan Cave. É através da Nova Zembla, a mancha púrpura, na mapa com haplogrupo Queen. É mais através dos rios Op e Yenisei. Então você estava aqui. O que há de diferente no R1B? Eu trabalhei um pouco melhor nessa parte. Nessa parte R1. É quando está na América do Norte e depois entrega R1A e R1B na Eurásia. Digamos as montanhas Altai, logo em cima da China, norte da China. R1 tem suas raízes na América do Norte e muda entre América do Norte e Altai. Muda. E novamente entre Altai e os pés do Himalaia, etc. Muda de novo. Enquanto o ameríndio haplogrupo Queen M242 tem suas raízes na floresta amazônica, estou tentando descobrir isso agora. Essa imagem. Tem raízes na floresta amazônica. É claro que tem que se mudar para a América do Norte. E não usa a berinja. Depois explicarei porque eles não usam a berinja. Apenas uma das razões é que tudo isso é permafrost. Mesmo que haja um ponte de gelo, isso é tudo permafrost. Não tem rios favoráveis que os levem, não tem rias. Tem rios, mas não são favoráveis. Mais ou menos daqui até o rio Mackenzie. Mackenzie é Alasca. Direção certa. Você até vê a água aqui, é uma massa de água. Então, quando eles vêm de este, é uma das rotas. Eu só mostro porque é enigmático. Flórida, até os Grandes Lagos. Você ainda tem esses canais e rotas nos Estados Unidos. Eles fazem parte da economia americana. E você vai aqui e acabe aqui. E aqui é o rio Mackenzie. Então você tem água, massa, comida. Enquanto você está em terra, e então aqui é o mesmo. Isso é um rio que vai de aqui para a China, que é mais ou menos aqui. Então é o Altai, vem além do Altai, entra na China, na Mongólia e no Cazaquistão. É um dos maiores rios e está sem gelo, parte do ano. Enquanto esses rios aqui não estão na direção certa e nunca estão sem gelo. Esta região nunca está sem gelo e sempre uma situação de permafrost. De qualquer forma, Q vem da Amazônia, o haplogrupo Q
Queen vem da Amazônia, o haplogrupo dos ameríndios. Segue o caminho para chegar aqui, e o rio Orinoco faz contato com a Amazônia e a Amazônia termina aqui. Mas é toda essa região que é alimentada pelo Amazonas, e o Amazonas faz contato com o Orinoco, e a foz do Orinoco aqui. A foz do Orinoco aqui, tem seu delta aqui. Essa é uma das vias. E aí você tem o Mississippi. O Mississippi é aqui. Acha que é uma das possibilidades. Mas você tem outras possibilidades aqui também. E essas massas de água têm a ver com a idade do gelo. De qualquer forma, eles acabam aqui, de aqui até aqui, só 3.000 quilômetros. Enquanto quando supostamente saímos da África, os africanos, digamos da África subsaariana, suponho que encontramos a rota aqui. Teríamos que atravessar a África, Oriente Médio, a Ásia, que é muito grande e larga. Também é quando teríamos passado por esses permafrost. E você vê, os ameríndios nunca o usaram, nunca o passaram, pelos motivos que eu mencionei antes. Nem isto. Os africanos ainda teriam que ir pela costa, que é o caminho mais curto. 30.000 quilômetros. E aqui nessa região, talvez eu te conte mais depois, é um dos gargalhos mais severos do nosso planeta. Eu não entro em detalhes. Além dos gargalhos, há outras razões. Digamos que os impérios Inca, os que tinha antes, como também Maia e Aztec, estavam no aqui. Este era totalmente dominado por eles. Eles não deixavam você atravessar, não nessa direção e nem na outra direção. E por isso que eu expliquei essa rota para o Mississippi. Eu acho que é o Hudson, mais ou menos aqui. Great Lakes, as Lagoas Grandes, que ainda é uma conexão. Quero dizer, ainda é uma conexão. Mackenzie tem apenas 3.000 quilômetros, enquanto Mackenzie para a América do Sul é de 30.000 quilômetros. De qualquer maneira, é de aqui até Mackenzie sobre o Ártico. Aqui, o haplogrupo americano, ameríndio, não sofreu mutação uma vez até chegar aqui. Isso é por 100% O. Grupo sanguíneo O. Haplogrupo ameríndio. Q-Queen M242 e alcançou todos os lugares. É possível, até provável, que for mais longe ainda, mas foi eliminado. Por exemplo, porque houve muitos movimentos como chegadas e rotatividades. Depois você vê que aqui isso não é exatamente em Moscou, mas Moscou não é muito longe. Isso porque ser Moscou porque o Mar Negro. Isso porque o Moscou, o perto do Moscou. Eu digo, então, eles chegaram aqui. Todos eles também entraram na Crimeia. Este é a Turquia. Levante, Israel, Síria, Arábia Saudita, Iraque. Essa mancha é provavelmente eliminado ou absorvido aqui.
ou retraído. Claro que eles não queriam ser mortos quando houve uma força maior por causa dos invasores, os haplogrupos feitos para a guerra, que eram especializados em guerra. Os ameríndios não foram especializados em guerra. Eu vejo os ameríndios mais como exploradores. Eles não eram muito guerreiros extremos assim, especializados, é, porque não havia nada antes deles, os ameríndios. Então tudo bem, então R1 tem suas raízes na América do Norte e sofre mutações entre a América do Norte e Altai. E novamente sofre mutações entre Altai e os pés do Himalaia, etc. Porque vai mais para sul ainda. Tudo o caminho se hibridiza. Em outras palavras, o índio amazônico, ameríndio, é original, origem, e permanece original. Isso até hoje, dentro e fora das Américas. R1 já é uma mutação, um híbrido, a princípio na América do Norte, que é no máximo 19 mil anos atrás, e continua mutando, hibridizando. Então, nosso haplogrupo R é realmente instável. Esse haplogrupo R chegou até 4.250 anos atrás. E eles continuam mutando por si mesmos. Ou os seus líderes os mutam. Sua cultura, o supostamente por mim chamado Império Inca. E chama assim porque não tem nome, não é nomeado, não é reconhecido. Afinal, são menos adaptáveis e resistentes às regiões que têm de atravessar, porque tem que de atravessar várias regiões. O R1B vem do oceano, então é um pouco menos extremo a viagem do ponto de vista de temperatura. Mas o R1A que vem pela Ártico tem que atravessar o gelo do Ártico, o que é logicamente extremo, o que provavelmente leva com caos algo como 40 a 50 dias, e pode ser muito mais. Se vai tudo muito bem, sem imprevistos, então rota nas Américas. Mas, independente disso, eles usam a mesma rota, quero dizer, os ameríndios usaram a mesma rota que os haplogrupo R mais modernos ainda usam. Os últimos haplogrupos como R1A e R1B ainda usam a rota que era muito antes usada pelos ameríndios. Esta é uma rota típica, você vê, ainda está presente hoje, porque é hoje. E esta é a frequência de hoje dos ameríndios, Q Queen M242. É a frequência, muito baixo, mas está lá. É da ordem de 1% hoje, porque já foi atropelado. Né? No DNA Y, porque Q Queen M242 é um haplogrupo de DNA. Então, este é claramente uma rota sobre Altai, ao sul do Cazaquistão. O Cazaquistão está aqui. Este é o curso do rio Indo. Este é o delta do rio Indo. O dreno do rio Indo. E o próximo capítulo pergunta: era a hora do vírus? É uma pergunta. Era a hora do vírus? Antes dessa pandemia, nunca corona estava envolvido em uma pandemia. Em epidemias estava envolvido sim a corona. Por exemplo, SARS e MERS. Mas não chegar a se desenvolver em pandemias.
SARS por cerca de 2 anos e MERS desde 2012 até 2020. Possivelmente ainda está lá. Não tenho certeza se alguém ainda está prestando atenção ou se foi apagado por corona. Mas nunca antes um vírus entrou, resultando em uma pandemia. Na série de associações que estamos tratando, como R1A e R1B, é uma associação que começou há mais de 4.000 anos. Quando começou há 4.000 anos, o que chamamos de Yamnaya. É o pesquisador David Reich que chamou esses invasores de Yamnaya. R1A eram portadores de a doença morte negra, Black Death. Já naquele tempo, mais que 4.000 anos atrás, mas eles não adoeceu eles. Eles carregaram e nós encontramos, os pesquisadores, como David Reich e outros, no DNA antigo de 4.000 anos atrás, e mais que 4.000 anos atrás. Mas isto é interessante. Então, antes disso, não encontramos esta doença. Então, a doença está mais uma vez associado ao haplogrupos R1A e R1B. Acabei de lembrar isso agora e acho bem interessante. A auge da série de associações, porém, é mais recente. Isso é como SARS. Não foi tão importante, 2 anos. Só na China e naquela região, e MERS foi mais geral e ficou muito mais tempo, por isso digo que a auge da série de associações é mais recente. Digamos, nesse século. Mas a associação começou e as consequências começaram há uns 4.000 anos atrás. Deve ser ameríndio. Deve ser ameríndio. O ameríndio é nossa origem, é nosso antepassado, o único que é e que tem um genoma estável, um DNA estável, porque nunca foi hibridizado. Eu comprovei isso na série, por outros meios, por outros pontos de vista, com provas fundamentais, com marcadores. É óbvio, vou, vou lhe mostrar que é óbvio que a genética ameríndio é bem diferente do resto do mundo, da nossa, porque o ameríndio é o único povo que tem sangue puro do grupo O, 100% grupo O. Provavelmente não parece muita coisa, muita novidade, mas isso será explicado mais tarde. A outra coisa mais importante ainda é que o genoma deles é estável. Acabamos de mostrar por cima aqui já.
porque nunca sofreu mutação durante sua exploração da Terra. Então é importante lembrar que eles são 100% do grupo sanguíneo O, que eu chamo de puro. Não é puro, mas é mais fácil que chamar 100% de grupo sanguíneo O. É uma grande coisa, é como uma prova que eles são a origem e que todos os outros são híbridos, são descendentes e são híbridos. Obrigado por assistir, espero vê-lo em breve no próximo vídeo. Tchau!